Olá, estamos com mais um programa Lenice Machado e agora com um novo visual, figurino, tudo novo. É claro, eu vou apresentar aí para vocês uma mulher especial. O nosso bate-papo hoje vai ser com a Grace Ribeiro. Ela é terapeuta e para você que está em casa, você vai entender tudo direitinho o que é que ela veio nos contar hoje. Tudo bem, Grace? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Poder falar sobre esse tema tão importante é muito gostoso e poder alcançar as pessoas, né? Poder ajudá-las de alguma forma é a nossa missão aí. Olha, que bom! E obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. E até agora vocês devem estar numa correria danada, sim. Porque o pessoal, queira ou não queira, está mentalmente cansado, um pouquinho mais trabalhoso, digamos assim. O fato de estarmos nesse momento de pandemia, né? Graças a Deus, já para o final dela, foi realmente bem intenso, porque tivemos aí na área infantil uma super proteção dentro de casa, um presídio, né, que a pessoa não poderia sair. Então, para as crianças que são acostumadas a correr, a brincar e a fazer as suas atividades normalmente não poderiam. Nos adultos tem aquela super pressão de você como sustentar a casa, como manter o lar, como manter uma vida normal diante de algo tão inesperado, né? Então, teve sim uma demanda muito grande. E o que é estar mentalmente cansado, Grace? Porque a gente conversa com alguém, eu tô cansada, mas não é fisicamente, é mentalmente. O que é estar mentalmente cansado? Você dizer assim, estou mentalmente cansado, é justamente quando você percebe que o teu corpo, ele tem energia para fazer as tuas funções do dia a dia. Porém, a sua mente, ela exige um descanso. Temos alguns sinais que pode te dar aí a dica, preciso descansar mentalmente. Quando você sente um pouco mais de sono, dores de cabeça, são sinais que o teu corpo já vai dizendo assim, você precisa parar. Você precisa respeitar o seu limite. Você pode ver assim, num excesso de estudo, um excesso de trabalho, quando você passa daquele momento, você já começa a sentir esse cansaço mental. Você já não assimila mais tanta coisa, né? E o mentalmente saudável? O mentalmente saudável é quando você consegue fazer a gestão de sentimentos, de comportamento, gerar um equilíbrio. Nós falamos tanto de vida saudável, né? Aí você fala de academia, você fala de nutrição, você fala de tantas outras coisas para manter o corpo, mas esquecemos da mente, né? E assim, eu digo que estar mentalmente saudável é você fazer a faxina da sua casa mental todos os dias. Porque assim como você precisa na sua casa lavar a louça, lavar sua roupa, limpar a sujeirinha, você precisa fazer isso na sua mente para que ela possa estar mentalmente saudável. No caso, eu posso dizer também, porque tem muito assim aquela palavra, pessoas tóxicas na nossa vida. Sim. Isso também seria fazer uma limpeza mental. É um dos primeiros passos, né? Na verdade, quando você toma consciência de que você está num estado na sua vida e que você precisa... É um ponto de decisão que todo ser humano chega. Tem uma fase da sua vida que se você ainda não chegou, você vai chegar, fica tranquilo, que é um ponto de decisão. Até aqui eu vim dessa forma. Daqui para frente eu quero ser diferente. Eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero tomar as rédeas da minha vida. Cansei de ser guiado pela opinião de outros e tal, e eu quero tomar as rédeas da minha vida. E é algo muito interessante isso, porque eu praticamente, né, e particularmente já fiz algumas coisas assim. Porque às vezes, até algumas amizades que a gente tem, eu estava vivendo a minha amizade e eu não estava vivendo a minha vida. Sim. As pessoas, elas pediam muitos favores para mim e eu ia lá, né? É algo muito pessoal isso, mas é bom a gente ressaltar. Eu ia lá e fazia as vontades dessa pessoa, eu ajudava elas. Não, mas espera aí, como que eu vou ajudar as pessoas se eu não estou me ajudando? Para você ver assim, como é algo tão sutil, porque a minha mãe, ela mora no andar de cima da minha casa. E ela chegou para mim, eu estava ouvindo uma música mais descontraída, brincando dentro de casa, e ela disse, filha, eu soube que a vizinha ama ouvir as músicas que você toca, mas é aquela música assim, assim, assim. Por que você não coloca aquela música para ela ouvir?
Na hora do primeiro ímpeto ainda foi assim, eu vou pôr. Depois eu disse, não. Eu estou dentro da minha casa, no meu momento de relaxar, no meu momento de me realizar. Por que eu vou fazer para o outro? Eu posso fazer para ela um outro momento. Eu posso tirar depois um momento específico para ela, inclusive com mais qualidade, mas esse momento agora é meu. Né? Então você precisa ter esse momento de respeitar o seu momento. E eu tenho uma pergunta-chave para você, mas eu vou fazer somente depois desse recadinho que o pessoal de casa está aí assistindo. Vamos lá? Bom, voltamos. A nossa pergunta-chave é: Grace, agora pensando assim um pouquinho no mais pessoal da gente. Você falou, peraí, eu estou nesse momento que ele é meu, é minha casa. Eu um dia cheguei a pensar que isso era egoísmo, mas não é. Isso é se auto-amar, certo? Isso é você ter a sua gestão emocional. De você saber que o outro tem uma necessidade, tem. Porém, você também tem as tuas. E existe um limite. Eu percebo que, especialmente nós mulheres, temos a síndrome da Mulher Maravilha, né? Nós queremos estar sempre atendendo a todos, suprindo a todos. É um parente que pede uma ajuda, é um patrão que quer que você vá além do horário. São situações que, pela nossa natureza de sermos mulher, criadas por Deus com a função de sermos auxiliadora, nós temos essa necessidade de estar fazendo tudo. E aí é o nosso pecado, né? Porque nós não damos contas, nós não somos essa Mulher Maravilha. Então a gente precisa sim selecionar o que é o importante, o que é o primordial. E isso é fato, tá? É fato porque é incrível como ela vai falando e eu vou lembrando e relembrando fatos da minha vida. Teve algumas vezes que eu fiquei assim para baixo, triste, deprimida, que é normal isso. E eu acabei comentando com um amigo meu ali nas redes sociais, falou, olê, como é que você tá? Você sumiu? Eu tô muito cansada, eu tô um pouco estressada. Justo eu, que sou muito de boa assim para tudo, né? Nossa, mas você tem esses sentimentos? Eu disse, gente, o que é isso? E aí a minha pergunta para você o quanto uma mente saudável pode beneficiar os negócios e a vida? Porque eu percebi isso. Sim. Entende? Olhando pelo âmbito profissional agora, todo gestor de empresa, todo administrador, né, qualquer pessoa que trabalhe, que gerencie mais do que 2, 3 pessoas, ela já vai ela tem a necessidade de poder de decisão. E ela tem que fazer escolhas assertivas, porque tem mais pessoas dependendo daquilo dali. Isso gera um peso, gera uma responsabilidade, né? Agora na pandemia a gente pode ver várias empresas fechando e muitos patrões desestabilizados, não estavam preparados para aquilo dali. Qual o benefício dessa saúde emocional nesse caso? É justamente isso, de centralizar a pessoa. Ela, não, espera. Eu posso estar perdendo nesse momento agora, mas isso aqui é para que eu possa me estruturar e gerar uma força, uma sinergia para que depois eu possa novamente voltar ativa, para que depois eu possa novamente ter novos objetivos e assim que funciona. Então, esse benefício de estar centrado é no poder de decisão, de escolha, de você fazer a escolha certa. Eu sempre falo que eu sou assim, hoje eu estou me colocando muito nesse local porque as pessoas elas olham para mim, elas acham que eu não tenho estresse, que eu não choro, que eu tô sorrindo o dia todo, não é nem tô sorrindo o dia todo. E na realidade não é isso. Eu sempre falo que às vezes quando eu recuo é para eu voltar com força total.
Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, elas não entendem isso. Elas não entendem. Elas pensam assim, não, peraí, essa pessoa, ela é inabalável. É claro, porque eu sempre falo, né, Grace, a gente resolve, eu ao menos resolvo as minhas particularidades e a minha vida pessoal, tudo fora de redes sociais. Exatamente. Uma vez eu já fui muito de me explodir e me estourar. E aí eu não tinha também essa ansiedade que eu estava tendo, que poucas pessoas sabem, mas eu tive um problema muito sério com ansiedade, muito sério mesmo. Começou a acelerar meu coração, e eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não é normal isso tudo, gente? Eu preciso dar a volta por cima. Especialmente as redes sociais hoje, elas têm gerado um agravante gigantesco nessa área, porque tudo que você vê na rede social é perfeito. A modelo está com o corpo perfeito, a foto do prato de comida é perfeito, tudo é perfeito. E aí quando você volta o teu olhar para você, para sua casa, você diz, eu não sou tão perfeita, eu estou com os quilinhos a mais. A minha casa não é tão perfeita. A minha planta não é tão perfeita. É aquele velho olhar de que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? E, no entanto, não é uma verdade. Quando você vê questão de filtros, de fotos montadas e pessoas sendo patrocinadas, são coisas que você verifica que o quê? Não é uma verdade plena e absoluta. Elas precisam olhar para a realidade. A volta desse olhar para a realidade faz toda a diferença. Olha, que bacana. E claro, eu vou deixar o pessoal aí um pouquinho curioso, porque eu tenho mais uma perguntinha-chave. Vamos aí para mais um recadinho legal e bacana para você que está em casa e voltamos já já. Fabrício Araújo, realizando sonhos. Pensou em requinte, imóveis de alto padrão? O Fabrício Araújo resolve e não se preocupe, ele pensa em tudo para você. Assessoria de financiamento bancário, Fabrício Araújo não desiste de realizar sonhos e quer realizar o seu. Agende na Central de Negócios, DDD 22 99905 0143. Fabrício Araújo, realizando sonhos. Olá, e claro, depois desse recadinho bacana aí que nós temos para você para realizar os seus sonhos, eu vou fazer a pergunta-chave para Grace, que veio de casa. Grace, você estava falando a respeito de redes sociais, que tudo lá é perfeito. Ok. Exatamente. Inclusive, o Ministério Público tem uma lei onde hoje em dia a ostentação você pode pegar nas redes sociais e comprovar, no caso, o pagamento de dívidas das pessoas que ostentam, pensão alimentícia, isso tudo. Só que é meio contraditório isso. Porque se a gente for fazer uma análise de fato de tudo, às vezes a pessoa necessita dessa exposição, desse status, para não enlouquecer. Essa necessidade, ela surge de uma demanda de que o quê? Eu preciso me reforçar, eu preciso mostrar o meu eu empoderado para o outro. Quando você não tem uma estrutura emocional, tanto que grande parte dos surtos que a gente vê hoje, especialmente em adolescentes, é justamente porque o quê? Eu não tenho o celular que a minha amiga tem, ela não faço a viagem que a minha amiga faz, eu não tenho o material escolar que a minha amiga tem, eu não posso ostentar a mesma maquiagem, as mesmas poses. Eu preciso gerar isso para que eu me sinta confiante. Então nós estamos com uma geração com um estado emocional muito frágil, que quando a criança ou o adolescente ouve um não, ele não sabe lidar com um não. Por quê? Porque hoje, no online, é tudo sim, tudo você pode, tudo você deve, tudo é teu direito, tudo faz parte, é como se fosse uma brincadeira. E não é algo muito sério. É tudo muito lindo, né? Sim. As pessoas, elas vivem duas vidas, a realidade e a vida social, eu sempre falo isso. E uma mente conturbada, Grace, ela é capaz de tomar alguma decisão? A todo momento nós estamos tomando decisões, estando com uma mente conturbada ou não.
A diferença é a consequência dessa escolha. Porque se você não está com as suas emoções centradas, se você não está tendo o domínio, as rédeas, a direção aí do teu carro, que é a tua vida, você vai levar ele para um lugar totalmente equivocado, para resultados equivocados. Algo que eu tenho percebido é que os pais têm suprido a necessidade momentânea dos seus filhos. O filho precisa ser feliz agora. O que meu filho precisa para ser feliz agora? Ele precisa ter o melhor celular? Eu vou dar o melhor celular para o meu filho. Ah, minha filha tem que ter o melhor sapato. Para ser feliz agora, então eu vou dar o melhor sapato. Não é feito uma prospecção de futuro. Ah, não, para ela ser uma advogada, ela precisa ter argumentos para isso. Então eu quero que ela gesticule esse argumento comigo, que ela me questione. Nós não preparamos mais os nossos filhos para o futuro. Nós preparamos os filhos para serem felizes hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é bem perceptível, muito perceptível. E eu posso falar com propriedade também porque eu trabalho com bastante crianças, né? Graças a Deus, as crianças que trabalham aqui com a gente, elas fazem o que elas gostam. Mas já teve horas e fatos e dias e até mesmo local que eu tive que intervir. Porque o pai e a mãe estavam realizando o sonho deles e não da criança. Que é onde a gente fala tudo sobre isso. Então, o que acontece? É por isso que hoje em dia tem criança com 10, 12, até mesmo 13 anos com síndrome do pânico. Exato. Que eu tenho certeza que você deve atender algumas assim. Os adolescentes, o perfil desses ataques emocionais, eles estão mudando. E tudo isso pode causar ou até mesmo identificar uma depressão, ou são duas coisas completamente diferentes? Olha, a depressão, ela hoje é algo muito real, independente da infância, da adolescência ou da maturidade, né? Existem alguns sinais que vêm e que você pode identificar. Porém, nós estamos numa geração muito ardilosa, uma geração muito manipuladora. Então eu tenho recebido, sim, muitos casos de adolescente que eles pesquisam o que é a depressão, que eles pesquisam quais são os sintomas. E eu já tenho atendido uma certa demanda de adolescentes que não estão depressivos, que não estão ansiosos, porém eles acharam a ferramenta para manipular os pais. Uau! E isso é perigoso. E isso é muito perigoso. Uma, por quê? Porque eles estão numa fase de se reafirmar e de moldar o seu caráter, né? E outra, porque eles estão brincando com algo muito perigoso, que é as emoções. Mas é possível, sim, identificar uma real depressão. Quando você vem de um sintoma ou de uma situação que gerou um choque familiar, como uma perda de um ente querido, como uma perda financeira muito grande, a perda de um amigo muito querido. Então, existem algumas situações do dia a dia que você pode perceber, sim, né? Uma tristeza no olhar. O olhar é uma grande chave para os pais. Olhe no olhar, veja se aquele sentimento realmente é verdadeiro. A gente percebe que o fato de você não olhar nos olhos da pessoa, você já não consegue mais identificar o que elas realmente estão sentindo. Você falou tudo agora. Eles estão sendo manipulados, os pais estão sendo manipulados. Sim. E sabe o que mais acontece ainda, Grace? O pior de tudo é que a gente, como profissional, se vai lá e fala pro pai ou pra mãe que a pessoa, que a criança, que o ser humaninho ali não está com depressão e sim está querendo chamar a atenção. Nossa! Nossa! O que será que acontece? Então, eu passei por essa situação essa semana. E claro, ela vai contar depois dos intervalos comerciais. A gente volta já já. E claro, nós estamos aqui de volta e o que ela estava comentando antes dos intervalos comerciais, que ela já passou por algo muito semelhante. Conta aí pra gente. Então, essa semana foi um dos casos em que eu fui visitar uma adolescente de 13 anos
que estava trancada dentro do quarto, não gostaria de sair, não queria se alimentar de forma alguma. E beleza, conversando com ela, eu pude perceber que havia um outro sentimento, mas que não havia nada de depressão, não havia nada clinicamente que precisasse de medicação. Porém, para os pais, é muito fácil você dar uma solução através de um remédio. Se eu chegar e dizer assim, Denise, o seu filho precisa tomar Anador para tirar a dor de cabeça. É muito mais fácil você ir lá pegar o Anador e dar. Agora, se eu for lá e dizer para você assim, você precisa tirar 15 minutos, um tempo de qualidade com o seu filho todos os dias, para isso eu não tenho tempo. Mas por que? Nossa, 15 minutos? Parece tão pouco. Mas por que a gente não tem tirado 15 minutos para sentar com os nossos filhos? Então, você ouvir a parte prática que facilita a tua vida, porque o remédio você pode, inclusive, pedir para outra pessoa dar. Você não precisa estar lá para dar. Agora, o que a nossa sociedade está carente é de tempo de qualidade. Seja com a sua esposa, seja com o seu esposo, seja com os seus filhos. Se você tirar um tempinho de olhar olho no olho, um tempinho de qualidade, muitas doenças serão saradas. E isso é verdade. Grace, foi até importante você ter tocado nesse assunto aqui no programa, porque eu recebo muitas ligações de muitas crianças, né? Às vezes escondido dos pais. 99,9% eles ligam escondido. Oi, tia Lê, tudo bem? Eles ficam cochichando tudo. Minha mãe tá dormindo. Meu marido tá aqui, ele pode falar. Às vezes 00:30, 1h eles estão me ligando. O que acontece? Minha mãe tá dormindo e eu quero conversar contigo. Como é que você tá? Então, Grace, eu vou te contar um fato e uma história assim bem rápida, só não vou dar nomes, né? Tem uma menina que ela é de Florianópolis, ela tem acho que 9 ou 10 anos e ela me liga, às vezes de madrugada, escondido da mãe. Oi, tia Lê, tudo bem? Minha mãe tá dormindo agora, eu posso conversar contigo? Saio às vezes, né? Eu tô no quarto, às vezes até tomando banho, saio, abandono tudo que eu tô fazendo e vou lá conversar com ela. Nunca deixei de falar. E ela me contou que o pai dela estava na cadeia, a mãe dela tinha acabado também de sair da prisão, ela é faxineira ou empregada doméstica, coisa e tal. E eu acabei perguntando para ela, né, naquela curiosidade, tá, mas e por que você liga para tia Lê e por que você não conversa com a sua mãe? Né? E ela falou assim para mim, tia Lê, acontece o seguinte, primeiro lugar que minha mãe trabalha demais, segundo lugar que a minha mãe, ela tem que responder os amigos do meu pai. Então já me criou um certo desconforto, porém eu respeitei. Então, a partir desta pequena história, eu percebo que tudo o que você me falou agora, ele realmente vem cair por terra, como as pessoas falam, sim, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, a família ela não tem mais essa união. Tanto que assim, as pessoas elas não se programam nem sequer para uma refeição juntos. De sentar-se à mesa e ter uma refeição onde você pode olhar olho no olho, onde você pode nutrir a sua família não só com comida, mas com a emoção, né? Esse caso que você falou da menina, eu tenho alguns também, porque por que eles nos ligam? Porque nós respondemos, nós damos a atenção. É os 5 minutos de atenção. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que ele fala justamente sobre isso. Quais são as linguagens de amor que você dá e que você recebe? Até eu ter descoberto qual era a linguagem de amor da minha filha, foi difícil. E eu percebia que ela não se sentia amada. A forma como a minha filha se sente amada é tempo de qualidade. Então, se ela chega da escola e ela tem aqueles 10 minutos de tá na orelha da gente, fala, tu pode falar, sério, filha? Nossa, que legal, beleza. Acabou, ela vira as costas, ela vai embora. Descobrir a linguagem de amor dos seus familiares te facilita a vida gigantescamente. Porque você sabe exatamente aonde nutrir o amor. Você fez essa nutrição diária,
está livre para depois cuidar do seu dia de forma independente. E isso não deixa de ser uma terapia também. Sim. Porque às vezes o que a pessoa precisa, o que ela necessita nesse caso é somente ser ouvida. Exato. Principalmente criança, você falou tudo. Às vezes elas vêm aqui, o pessoal está querendo gravar muito rápido, o que eu faço? Eu paro tudo, abandono. Deixo tudo ali e eu dou aquela atenção. Eu dou. Isso acontece em lojas onde eu vou, acontece muito tudo isso. Mas a terapia, ela tem um papel fundamental nesse processo de conhecimento. Qual é esse papel? Então, a terapia, ela faz com que você organize a sua mente. Eu vou te dar um exemplo muito prático para que as pessoas em casa possam entender. Você compra um quebra-cabeça. Ele vem num saquinho todo desmontado. Aquela dali é a tua vida. O saquinho de quebra-cabeça com as peças desmontadas. Quando você joga tudo em cima da mesa, começa a separar aquelas peças de canto, começa a pegar um método para que você comece a montá-lo. O porquê que às vezes a nossa vida parece tão bagunçada? Porque nós não estruturamos, não temos um método de organização. Quando você organiza, você tem um processo. E esse processo faz com que você alcance os seus objetivos mais rapidamente. Né? Então, o que a terapia ela faz? Ela te ajuda a organizar o teu passado, gerando... Não tem problema. O teu passado, gerando um presente, prospectando o teu futuro. Então, lá na clínica, nós trabalhamos da seguinte forma. Eu trabalho com PNL, reprogramação mental, onde a gente procura corrigir algumas falas do seu dia a dia, porque tem uma grande diferença de dizer, você não pode fazer isso. Opa! De eu falar da seguinte forma, e você pode usar uma roupa diferente, ela vai ser mais conveniente para essa causa. Vamos usar essa roupa diferente? Ou você pode fazer isso, mas isso aqui você não pode. O ato do amor tem uma resposta maior, então, do que a crítica, do que a denúncia. E para quem quer conhecer assim, o seu trabalho um pouco melhor, quais são as suas redes sociais? Quem quer poder retrabalhar ou se reprogramar? Onde fica? Como que funciona? Então, a nossa clínica está ali em Balneário, na Rua Noruega, número 235. Nós temos a parte de massagens, tanto massagens relaxantes, modeladoras, drenagens, shiatsu. Temos ali uma gama de massagens bem grande que você pode estar atendendo. Também trabalho com a hipnoterapia. Na verdade, é um conjunto de técnicas que nós aplicamos, né? Tanto a de PNL, de coach, também de hipnoterapia, justamente para ter esse resultado que eu acabei de te dizer, de tratar o passado, reeditar o presente e te gerar uma prospecção para o futuro. E isso também você trabalha com empresas, né? Sim, tanto com empresas. O nosso foco maior hoje ainda tem sido o foco feminino de mulheres, porém já atendo também o público masculino e infantil. O infantil tem crescido muito. Nós estamos atendendo crianças desde os 5 anos a pré-adolescentes até 13, 14 anos. Esses últimos 3 meses tem sido uma grande demanda de crianças e pré-adolescentes. Olha, muito obrigada então por ter vindo aí no programa Lenice Machado e temos que fazer um take 2 dessa entrevista, Opa! Né? Nós temos um trabalho social muito bacana para as pessoas que não têm condições de estar pagando por uma sessão terapêutica. Nas quintas-feiras nós realizamos o atendimento social. Aí você só precisa agendar o horário, né? Entra numa filinha de espera, mas o atendimento tem sido bem rápido e toda quinta-feira a gente faz o atendimento social, através de um projeto que nós temos que se chama Eu Abraço. Então, nesse projeto a gente atende comunidade, instituições, faz distribuição de marmitas, crianças e tudo mais. Então, através desse projeto Eu Abraço, que o abraço te cura para te tornar mais feliz. Isso é em Balneário Camboriú, né? Em Balneário Camboriú. E para quem quer participar desse projeto, quais são as redes sociais? Do projeto Eu Abraço, no Facebook nós temos a página, Instagram nós não temos ainda, não fiz.
Porém, o da clínica, você pode estar entrando em contato comigo pelo da clínica, que é @eumaisfeliz. Todas as nossas redes sociais são assim, @eumaisfeliz. Tá bom, então muito obrigada e volte sempre. Obrigada. Então tá, até mais. Gente, então hoje nós ficamos por aqui e nunca esqueça, foco, força e fé sempre. Quando você sabe o que quer, fica muito mais fácil de buscar. Até mais.